Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Ontem eu mostrei o vídeo do Velimir Ivic, um jogador sérvio muito perigoso que ia ser a pedreira que aqui o nosso grande mestre Luiz Paulo Supi vai encarar no Tata Steel Challengers 2023. E chegou o momento, vamos dar uma olhada nessa partida. Velimir Ivic tem as peças brancas, ele que tá indo muito bem no torneio, aqui em segundo colocado, abre a partida com um E4. O nosso brasileiro aqui responde com C5, a siciliana, mais uma siciliana aqui do Sup, cavalinho F3, D6, D4 abre, a siciliana, peão toma, cavalo toma, cavalinho F6, cavalo C3 protege o peão central, A6, a variante Najdorf da defesa siciliana. Aqui o Velimir Ivic segue com o bispo em E3, E5 ataca o cavalo volta para casa de B3 e aqui bispo em E7 prepara para colocar o rei em segurança. F3 foi jogado em um lance que eu gostei muito aqui do Sup, esse lance H5 eu gostei demais, porque na maioria das vezes as brancas vão começar a jogar aqui com dama D2, fazer o rocão e já vão mandar um G4 e tudo mais, né? Então H5 já dá uma frustrada nesse plano aí, eu achei muito legal esse lance. O Velimir segue agora com dama D2, não gastou muito tempo para jogar esse lance, talvez mostrando seu preparo aí. O Sup segue com cavalo de bem D7, também jogando muito rápido. E aqui A4 jogado, agora sim o Velimir gastou algum tempo aqui, uns 5 minutos para fazer esse lance A4. Sup segue com o melhor lance, cavalo em F8, o bispo em E2 foi jogado, o cavalo passa para casa de G6 e A5 aqui ganhando espaço na ala da dama, dando suporte aqui para casa de B6. Bispo em E6, o Sup não se incomoda com bispo B6 nem nada disso. Seria possível jogar, a dama vai para D7. A partida seguiu aqui com cavalo D5 e agora bispo por D5. Essa foi a decisão aqui do Sup porque E por D5 e agora não é tão problemático esse peão atrasado aqui de D6, uma vez que o próprio peão das brancas diminui a possibilidade de um ataque aqui no peão de B6. Boa saída aqui para o Sup. Dama D7 seguiu na partida, C4, seguindo com as ambições aqui na ala da dama. Todo mundo aproveita para colocar os reis em segurança e o Sup segue aqui com H4. Então, lance muito interessante, fica ameaçando um H3, muito incômodo. A partida seguiu com torre de F em D1, H3, chegou G3 e isso aqui já é um ganho posicional. No xadrez você tem um peão aqui em H3, a gente costuma falar que é o caroço na garganta, né? Esse peão aqui de H3 ele incomoda demais, né? Vamos ver como segue aqui na partida, E4 e agora F4, mantendo aqui a coluna fechada, né? A coluna F fechada. E aqui cavalo G4, jogado pelo Sup, atacando o bispo de casas escuras. Bispo D4, centraliza o bispo, mantém o bispo no jogo. Bispo F6, disputa essa diagonal. E aqui o bispo em F1 foi jogado, atacando o peão aqui. É um peão forte, mas é um peão que incomoda, mas é um peão alvo, né? Então aqui o Sup tem que tomar cuidado com isso. Bispo por D4, cheque cavalo por D4 e o cavalo volta para casa de F6, de maneira que a dama continua protegendo o peão lá em H3. A partida seguiu com torre A3, aqui torre de F em 8, então dando suporte para o peão passado. O Sup tem um peão passado aqui na posição, que é um peão perigoso conforme ele vai avançando. Torre em 1 foi jogado, toda a atenção está aqui nesse peão. E agora a torre de A em B8 jogada aqui pelo Sup. B4 segue com as ambições na ala da dama. Dama G4 jogado pelo Sup. Dama em D1 propõe trocas. Dama C8 evita. E aqui cavalo em C2. Foi jogado cavalo E7. Seguem com manobras aqui de cavalo. Dama D2, dama D7. Aqui cavalo em E3. Ambos aqui vão tentando melhorar a posição das peças. Torre de A em D8 também. Aqui espertamente muitas vezes passando a vez, desde que não comprometa a posição. Dama em F2, aqui tá aquela, né, quando os lutadores estão ali se estudando, né? Aqui dama B2 foi jogado e o Sup segue com cavalo aqui em G6, dama D4 centraliza a dama, cavalo E7 segue de olho na casa de F5, dama B2 mantém a dama na diagonal e o cavalo vem para G6 de novo, torre D1 foi jogado, temos o cavalo manobrando aqui para E7, sim, o Sup está indo e voltando com o cavalo, isso aqui é a experiência, né? O Sup não quer se comprometer no momento com nenhuma ruptura de peão ou nenhuma, né? Tá esperando a hora certa e aqui lance 34, os jogadores têm que fazer alguma coisa porque o tempo tá acabando, eles precisam chegar no lance 40. Dama D2 foi jogado, torre de E em D8, dama C3, o Sup continua na sua provocação, vai e volta com a torre, vai e volta com o cavalo. A partida seguiu aqui com dama em E1 e a torre vai de novo para casa de E8. Torre C1 foi jogado, torre volta para D8, torre B1, torre E8.
Sim, o Sup está querendo chegar no lance 40 de forma esperta. Sim, galera, esse é o xadrez da vida real, né? Esse aqui é o xadrez presencial, tudo isso tá em jogo, relógio e tal. Vamos ver como segue aqui na partida. Torre D1, lance 40 feito, torre de em D8, lance 40 feito. Os dois esperaram esse momento, o Ivich também. E no lance 41, não de forma surpreendente, o Ivich segue com C5. Aqui ele traz alguma ação pro jogo, né? Uma vez que eles já ganharam mais 40 minutos no relógio. E o Sup segue aqui com cavalo em E7. Torre C3 foi jogado, torre de B em C8, mudaram os lances já, né? Ação. Torre de C em C1 e agora a torre volta para B8. C por D6, cavalo C8 aqui pelo Sup, ele quer recapturar de cavalo para não levar um cavalo C4 e tudo mais. Torre C7 foi jogado, dama por D6, recupera aqui o peão. E aqui um lance muito bom pro Velimir seria o lance dama C3, dando suporte aqui para a torre e ameaçando capturar aqui em H3. É bastante incômodo de jogar contra esse lance aqui dama C3, né? Talvez teria que jogar um cavalo E8 aqui para atacar a torre. A torre poderia voltar para C5, o peão aqui fica atacado. Provavelmente jogar um dama H6 para defender. E as brancas têm o controle aqui da situação, estão muito bem. Podem seguir aqui com D6, tentar algum sacrifício aqui para começar a sobrecarregar a posição. E as brancas têm uma boa posição aqui, uma posição bem vantajosa para ser... para falar bem a verdade aqui, né? Mas o Velimir Ivich segue aqui com torre C5, não é o lance mais ativo. O Sup segue segurando bronca aqui na posição com dama D7. G4 faz o bloqueio, ameaça ganhar em H3. E o Sup aproveita que o Velimir tá bem focado no peão de H3, segue com o cavalo D6 e aqui o Velimir, seduzido por esse peão de H3, gasta esse lance aqui jogando o bispo por H3, sendo que ele poderia jogar de maneira mais ativa, por exemplo, um lance como o G5 incomodaria demais o Sup. Aqui... depois de um cavalo de F em E8, por exemplo, eu poderia seguir com dama em H4, G6 está vindo aí, bispo por H3 está vindo aí. Muito difícil de jogar contra isso, o Sup passaria grandes dificuldades aqui numa posição como essa, grandes dificuldades. Mas aqui o Velimir Ivich, seduzido por esse peão de H3, segue com bispo por H3 e o Sup espertamente lança um contra-jogo na ala da dama. B6, pode respirar, tá de volta no jogo. E agora é o seguinte, a torre tá atacada, G5, a torre tá atacada, G5 aqui não funciona, né? Dama por H3, vai capturar o cavalo, mas cai a torre, então não dá pra jogar esse lance G5. O Velimir segue com A por B6, torre por B6, e agora o Sup começa a ganhar espaço pras peças. Torre de D em C1 traz o domínio da coluna C, o Sup joga cavalo de F em E8, um lance muito preciso. Já se antecipando aos possíveis ataques com G5, uma vez que esse bispo estivesse protegido, e também segurando a casa de C7 aqui com o cavalo, um lance importante. A partida seguiu com torre C6, torre de D aqui em B8 e de repente o Sup tá jogando. O peão aqui está atacado, o Velimir alivia a pressão trocando as torres, torre toma e o bispo vem para casa de F1. Sup segue com dama B7, o Sup tá melhor no relógio, lance 53. Agora é o seguinte... chegar no lance 60, todo mundo ganha mais 15 minutos. Pois é, galera, aqui é uma batalha épica. Torre B1, cavalo C7, pressiona o peão central. O Velimir protege com dama D2, rei H7. O Sup espertamente também quer chegar agora no lance 60 aqui, ganhar mais tempo. Torre C1 foi jogado, cavalo de C aqui em 8, torre B1 e o cavalo volta para casa de C7. Sim, vemos mais uma vez essa situação de ida e volta das peças. Dama D4 foi jogado, rei G8, torre C1 e aqui era o que o Sup estava esperando. O vacilo aqui do Velimir Ivich, ele liberou aqui o peão de B4 e o Sup aproveita, né? Então você vê como é que essas manobras funcionam, né? O Sup, jogador experiente, segue agora com torre por B4, atacando a dama. Dama em C5 e aqui o Sup recuperou o seu peão, tá de volta no jogo, cavalo de C em E8, protegendo aqui essa estrutura aqui, ela é muito difícil, né? Olha como aqui as peças do Sup estão todas protegidas. A partida segue com o bispo por A6 no tema do desvio, agora um lance perigoso, né? Mas aqui o Sup segue com dama em B8, mantendo a proteção na posição. Tudo bem, um peão a menos, segue o jogo, bispo em E1, torre B1, jogado agora aqui pelo Sup. Lance 60 foi feito pelos dois jogadores, eles ganham mais 15 minutos no relógio. Torre por B1, dama por B1. Bora jogar esse final aqui dificílimo, né? Complicadíssimo. Porque o Sup tem um peão a menos, mas ele também tem o seu peão passado. E o rei do Velimir não tá tão seguro quanto o rei do Sup. Vamos ver como segue. Rei F2, seguindo a partida. Dama B2, cheque, bispo E2. Dama vem pra casa de A1, cavalo D1.
E agora a dama passa aqui para casa de F6. Rei G3 trazendo a coesão total aqui para os peões. Dama em E7, dama D4, centraliza bem a dama, dama C7 e aqui H4. E agora, galera, o Sup com um peão a menos tomando essa pressão e o Sup vai para uma ideia fantástica aqui. Ele segue com o cavalo F6, um lance que exclama. O Velimir, sem desconfiar de nada, segue com o cavalo C3 e o Sup segue com uma sequência brilhante aqui agora. Cavalo H5, olha aí, Davi Leandro, a lei de Davi Leandro. Se você pode jogar cavalo H5 em qualquer posição, jogue, será um lance bom. Brincadeira, pessoal, mas nessa posição é um lance sensacional. Porque dá cheque e ataca o peão de F4 e o rei não consegue mais colar no peão de F4, ele não tem acesso à casa de F3. E além disso, o peão não pode capturar o cavalo aqui por conta de cavalo em F5, dando um duplo e ganhando a partida no ato, né? Então um excelente lance aqui, Sup reagindo, os dois tempos já estão baixos. Rei F2 foi jogado, cavalo por F4 ganhou um peão. E aqui o Velimirovic tem a possibilidade de capturar esse peão, trocar aqui um pouco de peça aí para o empate, né? Por exemplo, aqui ó, cavalo por E4, seria possível seguir aqui cavalo por E4 e dama C5 vai recuperar aqui o peão e ficar numa posição aqui bem equilibrada, provavelmente uma situação aqui de empate, né? A gente teria, mais o Velimirovic aqui ele está se sentindo ambicioso nesse dia e segue com o bispo em F1, mantendo o bispo no jogo, evitando trocas de peças. O Sup aproveita e protege o seu peão, tá tudo igual agora, também tá atacando aqui em H4. G5 protege o peão e agora cavalo G6, o Sup vem trazendo ataques importantes. H5 foi jogado, cavalo H4 e agora o rei exposto começa a sofrer. Ele fala, peraí, Velimirovic, você tá muito ambicioso aí, cuidado comigo. A partida seguiu com dama D2 e agora dama centraliza na casa de E5, ataque pra todo lado. Isso aqui começa a fazer relâmpago aqui pelo tabuleiro. Rei E2 foi jogado, cavalo C4, a coisa tá ficando esquisita. O rei tá falando por que não empatou. Dama C1 foi jogado, dama H2 cheque, o rei vai pro cantinho. Mas depois de cavalo B2 cheque, meus amigos, Velimirovic abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui rei E1, cavalo F3, cheque mate. A dama tirando toda a possibilidade de fuga do rei. Para não levar mate, o Velimir teria que capturar mesmo esse cavalo. E aqui acabou, além de tudo, esse cavalo não consegue escapar, né? Aqui, por exemplo, o cavalo por E4, dama cheque, ainda cai aqui esse cavalo. Uma posição completamente vencedora aqui para o nosso brasileiro Luiz Paulo Sup, que consegue aqui com muito mérito a sua primeira vitória aqui no Tata Steel Challengers 2023 contra um adversário que estava performando barbaridade aqui no campeonato, né? Então, muito bom essa vitória aqui, muito boa essa vitória aqui para o Sup, para poder aí, né, ganhar aquela confiança e tudo mais e ganhar aquele momento de inércia ali para seguir em frente, né, e quem sabe galgar melhores posições aí no campeonato. Uma belíssima luta aqui do Sup, né, com muita esperteza ali esperando a hora certa e tudo mais. E aqui o gráfico mostra isso, foram muitos lances e mesmo assim o Sup conseguiu manter uma precisão aí de 90%, com lance brilhante, cavalo H5, realmente uma partida bem legal aqui, né? E a classificação do torneio, galera, com isso o Sup ganha algumas posições, sobe aqui para a 9ª colocação no torneio, faltando ainda 3 rodadas. Vamos torcer ainda, o Sup pode subir ainda mais nessa tabela aí, né? E conseguir algumas vitórias aí e vamos continuar na torcida aí para ele. E continuando fazendo aí um bom torneio. Tá bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!